Paz do Senhor, minhas irmãs queridas, Rosa, Clarice, irmão Renato, Luciana, Aline, Cristina, Jerusa, Ivone Lopes. A paz do Senhor para todas, para todos. Como diz esse louvor, essa casa é sua. Qual é essa casa? É o nosso coração. O nosso coração é a casa que o Senhor pode entrar. Nós estamos nos esvaziando nessa manhã e falando para Ele: Jesus, essa casa é sua, pode entrar. E também vamos declarar que a nossa nação é de Jesus, que a nossa nação é a casa de Jesus, é uma nação para Jesus. Então, cada casa, cada família, quando tem o centro que é Jesus, tudo vai bem, tudo acontece, ainda nas horas difíceis, Ele nos ajuda a passar e a suportar, porque Ele fala na palavra dele que Ele foi, mas que Ele enviou o Espírito Santo Consolador, que consola, que ensina, que ajuda. Então esse Espírito Santo que Jesus enviou para nós, que está no nosso coração, que é a casa dele onde ele pode habitar. Nós vamos continuar no Sermão da Montanha, que Jesus estava ali ensinando os seus discípulos, que está no Evangelho de Mateus 7, do versículo 15 ao 20, que fala sobre os falsos profetas. Ele ensinava ali os seus discípulos e fala para nós hoje, para nós tomar esse devido cuidado. Diz assim a palavra: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e é lançada no fogo. Porque pelos seus frutos os conhecereis. Então aqui Jesus falando sobre a árvore boa e a árvore má. Nós somos representados pela árvore aqui nessa parábola, que ele estava falando para os discípulos dele. Então a nossa vida, quando é uma árvore boa, que dá bons frutos, um dia ele vai nos receber. Mas se a nossa vida é uma vida que dá maus frutos, uma vida má, que não condiz com a palavra que Jesus nos ensinou, então naquele dia vai ser cortado e vai ser lançado no fogo. O que ele diz aqui? Que vai para o inferno, não tem outro jeito, é céu ou inferno. Então vai ser lançado no fogo. Então, pelos frutos, nós conhecemos a árvore. Jesus ensinou ali para os discípulos e transfere para nós nos nossos dias. E aqui ele fala que os falsos mestres, interiormente parece ser justo, mas são como os lobos devoradores. Eles devem ser identificados pelos seus frutos. Os frutos dos falsos mestres consiste principalmente no caráter dos seus seguidores. Ele fala lá em João 4, 5 e 6, que do mundo eles são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisso conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. O falso mestre
produzirá discípulos que manifestarão as seguintes características. Serão cristãos professos, cuja lealdade é dedicada mais a indivíduos do que a palavra de Deus. Honram e servem a criatura mais do que ao seu Criador. Fala lá em Romanos 1, 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eternamente. Serão seguidores que buscam mais as experiências religiosas e as manifestações sobrenaturais do que a palavra de Deus e seus padrões de justiça. Então, o que nós devemos fazer para não cairmos nesses erros? Nós devemos observar e entender as palavras que Jesus nos deixou, as palavras da Bíblia. Nela nós encontramos palavra de vida e ensinamentos. Então, essa palavra de ensinamento que Deus nos dá nessa manhã, que Jesus ali, assentado no monte, ele estava ensinando os seus discípulos como eles deviam se acautelar, se prevenir, que muitos seriam falsos mestres. Então Jesus, ele ensinava como os discípulos dele iam conhecer aqueles que verdadeiramente eram de Deus e os que não eram. E hoje, nesse mundo tão conturbado que nós vivemos, qual é a nossa referência para nós conhecermos Jesus? Vou deixar essa pergunta para você nessa tarde, nessa manhã. Qual é a referência? Você vai responder e à noite vou estar falando qual foi a sua resposta, para a gente meditar e aprender mais um pouquinho juntos nessa manhã. Amém? O presbítero santo hoje não vai poder estar aqui, porque ele está no compromisso dele aqui, e a gente vai orar a oração sobre a nação, sobre os enfermos, sobre os necessitados, e depois vamos orar o Pai Nosso. Ore aí junto comigo, Deus vai estar nos ouvindo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em primeiro lugar nós te damos graça, porque o Senhor nos concedeu esse dia de estarmos conhecendo mais um pouquinho da Tua Palavra, estarmos aprendendo, entendendo, Senhor, o que nós devemos fazer, ó Pai. E também te damos graça, Pai, pela nossa nação, pelas famílias que têm se voltado mais para o Senhor nesse momento de tristeza que nós estamos passando, fechados muitas vezes nas nossas casas, sem poder sair, mas ao mesmo tempo alegre porque nós estamos aprendendo mais um pouquinho do Senhor. Estamos tendo mais tempo para aprender de Ti, Jesus. Então nessa manhã nós queremos declarar a bênção sobre as famílias, as bênçãos, Deus, sobre os enfermos, ó Pai, que eles sejam curados em nome de Jesus, que sejam visitados, ó Pai, pelo Senhor, pelos Teus anjos nessa manhã, e que possam ver as Tuas mãos milagrosas tocando em cada um. Visita os hospitais, visita as cadeias, visita, Senhor, as crianças, os adolescentes, os jovens, os idosos, visita todo mundo, todas as nações, Senhor, nós queremos colocar aqueles que passam fome, aqueles que não têm ninguém por eles, ó Deus. Olha, Senhor, levanta, Pai, as pessoas certas para ajudar e para estender a mão. É o que nós te pedimos aqui, unidos num só propósito, num só coração, porque nós sabemos que o Senhor nos ouve. Nós temos certeza que o Senhor nos ouve e nós vamos contar muitos testemunhos para a glória do Teu santo e bendito nome. Amém. Oramos o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, tanto na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém.
Glória a Deus. Então eu espero a resposta que você vai dar e à noite a gente vai estar falando, tá bom? Que Deus abençoe. Até a meia-noite, em nome de Jesus.